Como as senhoras e os senhores sabem, nós apresentámos uma proposta relativa à circulação do trânsito na Baixa e na zona ribeirinha, na zona que se compreende ali entre o Cais das Colunas, o Cais de Toré, Estação de Sul-Sueste, e procurámos apresentar uma proposta em termos construtivos e fundamentada. Ou seja, depois de avaliarmos a evolução das alterações introduzidas e depois também de fazermos várias reuniões com os operadores do setor. Portanto, não apresentámos proposta antes da reunião e para agendamento na própria reunião por uma mera questão de intervenção política num sentido negativo ou num sentido menor do termo. A circulação na Baixa, para quem conhece a cidade, teve efeitos, por um lado, na Baixa própria e também noutras zonas da cidade. Pode tirar a pasta daí, se não se importa, é uma foda, senta-se aí, faz favor. E noutras zonas da cidade. Acontece que as alterações aqui introduzidas levaram, por exemplo, a que na zona de Monsanto, que é o exemplo mais extremo, no Parque do Pulmão Verde da cidade, haja hoje em dia, de manhã e principalmente ao final da tarde, grandes congestionamentos de tráfego para a entrada nas rotundas daquele parque, que depois distribuem para a autoestrada, o que nunca aconteceu na história da cidade. Grande parte da população de Lisboa que circula em automóvel privado, eu diria, desertou desta zona da cidade, exceto quem tem de cá trabalhar. E esses congestionamentos no Parque Monsanto, na Infante Santo, mais ainda no Largo do Rato, no eixo Norte-Sul, são uma demonstração, eu diria, absoluta do erro em que se traduziu este conjunto de alterações feitos na Baixa e alertámos em devido tempo, sem a devida preparação. Diria mesmo mais. Como sabem as senhoras e os senhores jornalistas, quando o eixo Norte-Sul entrou plenamente em vigor, toda a gente dizia agora a segunda circular vai finalmente ficar aliviada. Dizia-se mesmo o túnel do Marquês não serve para aliviar o trânsito, os túneis no centro da cidade não servem para aliviar o trânsito dentro da cidade, o que é preciso são as radiais, são as circulares. O eixo Norte-Sul entrou plenamente em funcionamento e está bloqueado o eixo Norte-Sul e está bloqueada às horas de ponta a segunda circular. E, portanto, eu diria, acreditando nos bons efeitos da entrada em funcionamento do eixo Norte-Sul e, enfim, uma parte daquilo que será o efeito da entrada em funcionamento da CRIL, eu diria que esses benefícios não se verificaram por causa destas alterações que tiveram lugar na Baixa. O próprio Presidente da Câmara, hoje em reunião, confirmou que os estudos feitos demonstram que muito trânsito se afastou da Baixa. Bem, eu não sei se alguma das senhoras ou senhores faz isso. Eu fiz isso na circulação que faço diariamente entre a zona oriental e a zona ocidental. As pessoas fizeram a opção por não vir por aqui. Agora compreenderão quem vem da Ajuda, quem vem de Belém, por exemplo, e quer vir para o lado oriental da cidade, para o Alto São João, Almirante Reis, Praça do Chile, seja onde for, vai pelo Parque Monsanto, vai por onde for, tem que atravessar. Deixou de ter esta possibilidade de atravessamento. E isto é muito grave. Ao fim do dia aqui no Parque do Município, quem trabalha na Baixa sabe, são 50 minutos para sair do Parque do Município. A Rua de São Julião tornou-se num inferno. E porquê? Porque foi mal estudada a transferência dos transportes públicos. Houve o questionamento da Rua do Arsenal, da Rua da Alfândega, do Martim da Arcada. Houve o projeto da Frente Tejo, do arquiteto Bruno Soares, a redução das faixas ali na zona ribeirinha. A que é que isto levou? Que se mexeu numa zona muito sensível do organismo da cidade, que estava carecido de intervenção, sem se pedir a participação de especialistas, ou seja, dos médicos, dos especialistas e dos decisores que deviam intervir nesta matéria. As consequências são conhecidas. E o problema nestas questões é também o da resignação. Ou seja, os lisboetas estão tão flagelados pelas tormentas do trânsito, a segunda fila, e não vou fazer comentários aqui, das cargas e descargas e tudo isso, que já aceitam quase, sem nada poderem fazer, todas estas malfeitorias que se vão verificando. Fiquei contente hoje, ficámos contentes, por avaliarmos a disponibilidade, a abertura da atual maioria
para, de facto, introduzir alterações, ao contrário do que tinha sido anunciado a parte do atual Presidente da Câmara, numa intervenção na Assembleia Municipal recente. O vereador Nunes da Silva tem uma posição diferente sobre o trânsito na Baixa da do Presidente da Câmara. Isso foi considerado como normal. Não posso deixar de dizer que o Presidente da Câmara, mais uma vez, disse que o facto da maioria ser tão plural internamente é um bem para a cidade. Eu tive a ocasião de responder que a maioria não é plural, é uma maioria singular, porque nunca se viu tanta diversidade numa maioria e tanta falta de coesão numa maioria como aqui. Mas o principal, porque o que interessa aqui ao bem-estar dos lisboetas, é que houve abertura para as alterações. Abertura. Dou um exemplo de uma muito prática, esta nossa proposta. Quem vem aqui pela rua São Julião, quem sai da Câmara e quer ir para o Terreiro do Paço ou para o Caixo de Dré, em vez de ter que ir lá ao fundo, quase ao pé da casa do Museu do Fado, um bocado antes, ali na Praça das Cebolas, basta virar aqui à direita na Rua do Ouro. Estão a ver? Quem sai para o município, vira à direita na Rua do Ouro, entra aqui no Terreiro do Paço e vira à direita para a Rua do Arsenal. E pronto. E pronto, porque é mesmo e pronto, facilita muito, não tem que ir lá ao fundo cruzar com os outros veículos que vêm da Rua da Alfândega. Essas propostas práticas e que estão aqui vertidas foram feitas com uma premissa fundamental. Só falámos daquilo que sabemos e só propusemos aquilo que temos a certeza que pode funcionar bem. Nestas matérias não se pode inventar, improvisar, sequer experimentar, é mesmo perigoso em zonas muito sensíveis para a cidade. E, portanto, gostava de vos dizer que nós, vereadores do PPD e PSD, na sequência do que dissemos na campanha eleitoral, não deixámos cair a prioridade do trânsito. A circulação em Lisboa é para nós uma prioridade na gestão da cidade. Cada um tem as suas, não foi por acaso que fizemos as propostas que fizemos na campanha, de construção de mais alguns desnivelamentos, de outro tipo de intervenções, e essa preocupação com o trânsito em Lisboa julgo que decorre da mais elementar observação daquilo que se passa hoje em dia na cidade. Faço notar que a crise que se tem verificado se traduz também certamente na diminuição do número de veículos que circula no dia-a-dia na cidade e que entra no dia-a-dia na cidade. Temos indicadores nesse sentido e estamos à espera de confirmação da parte do Departamento de Tráfego em relação a isso. Já fizemos em notas anteriores, distribuídas à imprensa, de que, enfim, não vimos tanto é como gostaríamos, mas com certeza não temos nada a ver com os critérios editoriais, mas houve alguma imprensa que fez eco dessa nossa posição, que estas alterações mal feitas na Baixa se compaginam com obras adiadas em vias estruturantes na cidade, nomeadamente na Duque d'Ávila, onde lá continuam quase estaleiros, onde continua a intervenção adiada, sem razão plausível, por falta de concertação entre a Câmara e o Metro. E o tópico da falta de concertação, eu trago aqui também como ponto político importante a reunião de hoje, outra vez para a zona ribeirinha da cidade. Eu perguntei ao Presidente da Câmara se estas alterações que estava disponível agora para encarar, mantendo uma ala fechada aqui do Terreiro do Paço, que é o que resulta, ala lateral, ala nascente, ala poente, é o que resulta da nossa proposta, se resultavam essas alterações, essa abertura da vontade do próprio e da Câmara ou da vontade da Sociedade de Frente Tejo. Porque a Sociedade de Frente Tejo, como sabemos, tem um raio de intervenção muito amplo aqui nesta zona da cidade. Tive a ocasião de dizer em reunião de Câmara que constatámos todos uma evolução no conteúdo e no tom do discurso do Presidente da Câmara sobre esta matéria. Disse hoje em reunião de Câmara, quem manda na cidade é a Câmara, a Frente Tejo não manda, as alterações no tráfego, a configuração do esquema viário da Baixa, mesmo as intervenções estéticas, têm que sujeitar às ordens da Câmara. É uma evolução em relação ao que foi dito na altura da campanha eleitoral, em que foi elogiada e manifestada a confiança na capacidade de intervenção da Frente Tejo e nos projetos do arquiteto Bruno Soares. Nomeadamente, quanto à possibilidade também da Câmara se vir a fazer representar no Conselho de Administração da Frente Tejo. Mais uma reivindicação nossa, já que há Frente Tejo, ao menos que a Câmara lá esteja representada. Não acontecia, é uma evolução. E estas evoluções vão acontecendo e nós temos que dar nota delas. Dou-vos nota de mais uma, se me permitem, a matéria é muita, mas a cidade é rica, em alguns aspectos. O Clube de Tiro de Monsanto. Há uma evolução da Câmara e da maioria plural no sentido da aceitação daquela quase inevitabilidade. Ou seja, as alterações no trânsito na Baixa não foram as mais conseguidas, o Clube de Tiro em Monsanto, afinal, não é tão inevitável a sua saída de lá como parecia, ou seja, afastamos-nos da campanha
e as posições vão conhecendo a realidade das coisas. Nós vamos mantendo as mesmas posições da campanha, podem dizer que não têm de governar. Já governámos, o Clube de Tiro continua onde está, já lá estava, e as alterações na Baixa não foram feitas. Tentámos cortar as duas alas laterais no trânsito, foi a altura em que assumi funções no Governo e o professor Carmona depois decidiu suspender a experiência. E, portanto, há uma orientação positiva da parte da atual equipa em funções que nós saudamos quanto ao reconhecimento dos efeitos perversos das decisões tomadas e nós, mais uma vez, queremos contribuir para construir. Terceira nota e final. Parque Meyer. A reunião de Câmara demorou muito. A questão do Parque Meyer é, de facto, muito complexa e, como demora muito tempo, foi adiada para a próxima reunião. A próxima reunião, aliás, será pública e terá até vantagem para os munícipes termos esta matéria discutida em sessão pública e não em reunião privada. Espero que assim venha a acontecer. Nós apresentámos a proposta que apresentámos. Como foi adiada, eu hoje não queria alongar-me em dissertações sobre ela. Só quero dizer que o nosso espírito é o de contribuir para que a cidade resolva a questão do Parque Meyer e da Feira Popular. O Sr. Presidente da Câmara informou hoje também, a propósito da Feira Popular, que invetivou o Ministério da Saúde para dizer de uma vez por todas se vai ser aproveitado os terrenos do Parque da Bela Vista para o Instituto de Oncologia ou não. Portanto, uma evolução que também pode acontecer em relação àquilo que se previa aqui há tempos atrás. Agora, há notícias várias de que a intervenção programada para o Parque Meyer, como sabem, se tem vindo a arrastar, nomeadamente a demolição do Capitólio, o início da reconstrução do Teatro Capitólio, tem vindo a ser adiado de reunião para reunião. Estava agendada depois também uma indenização aos donos do guarda-roupa Paiva. Estas matérias têm vindo a ser adiadas e o nosso propósito é duplo. É o de impedir que a Câmara cometa ilegalidades, intervindo no Parque Meyer sem que a questão judicial esteja resolvida, da ação interposta pelo vereador Sá Fernandes. Segunda, é contribuir para resolver o problema de vez. Há aqui duas possibilidades. Ou isto continua em tribunal mais 10 anos, ou há uma perspectiva de solução liderada pelo atual Presidente da Câmara, Dr. António Costa. E a nossa disponibilidade, quero dizê-lo hoje aqui, mais uma vez, no dia de hoje, é para construir. E o adiamento, ou a condescendência, ou a concordância com o adiamento da proposta, ou a disponibilidade que anunciamos, tem a ver com as perspectivas de uma solução para a cidade em zonas que são estratégicas para Lisboa. Feira Popular e Parque Meyer. E, portanto, queria-vos dizer isto hoje, queria-vos transmitir do trânsito, destas outras realidades da nossa cidade e fazer só esta nota em relação ao Parque Meyer, que não a faço por acaso. Vamos ver a evolução que tudo isto terá no futuro. Estou à vossa disposição. Alguma questão? Estão, então vou pedir para vos fazerem chegar hoje mesmo, agora já a seguir. Resumir? Em traços largos é isto. Como o município se juntou, na prática, às posições do Dr. Sá Fernandes, enquanto autor daquela ação de anulação da permuta do Parque Meyer e da Feira Popular decidida no tempo do professor Carmona Rodrigues e votada pelo CDS, PSD, PS, Bloco de Esquerda, na Assembleia Municipal, só não tendo votado o PCP. Como sabem, o vereador Sá Fernandes interpôs uma ação tribunal administrativa a pedir a nulidade dessa permuta. Houve pessoas acusadas e pronunciadas no âmbito desse processo. O processo judicial é uma coisa, seguirá os seus trâmites. Outra coisa foi, depois aconteceu que a Câmara, em 2008, de janeiro, tomou uma deliberação em que deu instruções ao Departamento Jurídico para passar a defender, na prática, as posições do vereador Sá Fernandes, ou pelo menos não as contestar. Quando a Câmara até 2008, com o professor Carmona Rodrigues, defendeu a posição da Câmara e contestou as posições do vereador Sá Fernandes. A Câmara votou, então, aquilo que o vereador Sá Fernandes pretendia com a ação. Ou seja, que a Câmara devia se abster de praticar quaisquer atos no Parque Meyer, de intervir, urbanizar, onerar, seja o que for. Porquê? Porque estava a ser contraditória com o propósito da ação a que estava a dar razão. Posteriormente, aconteceu que a Câmara foi votando várias intervenções no Parque Meyer.
E o Capitólio, projetos, estudos, projetos de ideias, projetos de demolição, projetos de obra, agora até negociações com os feirantes, com os comerciantes, feirantes era na Feira Polar, e tudo isto é contraditório com a deliberação de janeiro de 2008, em que disse a Câmara deve dar razão, na prática, ao vereador Sá Fernandes enquanto autor da ação. E, portanto, tem que se abster de qualquer intervenção. Das duas, uma. Se me faço entender, ou a Câmara quer dar razão ao vereador Sá Fernandes e não se importa de perder a ação, e então é anulada a permuta e o Parque Meyer volta para a Braga Parques, não é? E a Câmara tem que se abster de quaisquer intervenções lá. Faço-me entender? Isto é um puzzle um pouco complexo. Se a Câmara está a defender as posições do vereador Sá Fernandes, então o vereador Sá Fernandes quer anular a permuta, o Parque Meyer volta para a Braga Parques. E é por isso que o vereador Sá Fernandes, enquanto cidadão de Lisboa, pedia que a Câmara se abstivesse de quaisquer atos no Parque Meyer. Agora aqui estão a votar uma série de intervenções no Parque Meyer. Nós consideramos que isso é contraditório, gera responsabilidades para a Câmara, é ilegal e até pode fazer incorrer alguém em perda de mandato. E por isso levamos uma proposta à reunião de Câmara para dizer para a Câmara se decidir das duas, uma. Ou retira a ação, ou deixa de ter a posição que tem, secundar aquela posição na ação que corre os seus termos do Tribunal Administrativo, ou se abstém de quaisquer atos no Parque Meyer. É isto que está em cima da mesa, fundamentalmente. É uma matéria sensível, delicada, mas eu quero dizer que acho que o Presidente António Costa tem condições políticas para liderar um processo de solução global deste problema, com acompanhamento das autoridades de fiscalização competentes, com a participação de representantes de entidades judiciais, de magistrados, seja o que for, mas para acabar de uma vez com a delonga, a demora, o atraso, a paragem, a suspensão em todo este processo, tanto penaliza a cidade. Muito bem, eu conheço essa argumentação da Câmara e vejo que também a conhece, da Câmara do Executivo. Só lhe digo o seguinte, já tive a ocasião de dizer isso ao Presidente da Câmara: Deus proteja a Câmara, porque se isso vier a acontecer, as avaliações são as avaliações, mesmo com a aprovação do plano pormenor. As avaliações para o pagamento de indenização pela expropriação do Parque Meyer nunca serão reduzidas. Serão significativas, como aconteceu no passado. Eu lembro-vos valor da ordem dos 40 a 50 milhões de euros. Lembro que o Dr. Jorge Sampaio reconheceu no Parque Meyer com o mínimo de capacidade construtiva 38 mil metros quadrados, julgo eu. Ele próprio, sujeitos à aprovação do plano pormenor. E, portanto, expropriação das duas, uma, ou tudo muda radicalmente, e estaremos cá para ver, ou então isso terá consequências pesadas para a Câmara, quer a compra, em termos de preço, quer a expropriação. Fica à consideração da maioria. Eu aqui só quero expressar a nossa disponibilidade para construir na defesa do interesse público. Só quero expressar isso, que a apresentação da proposta que fizemos para a reunião de Câmara não significa parar, bloquear, a intenção de parar, bloquear, destruir, dinamitar, nada. É de se contribuir para encontrar uma solução. Agora, a responsabilidade da decisão política, obviamente, compete à maioria. Nós alertamos, é o que a oposição deve fazer, entendemos que há contradição, e aquilo que me diz, a Câmara ao que responde a essa aparente contradição é: mas se perdermos, então compramos ou expropriamos. Mas há uma questão prévia. É que antes de comprar ou expropriar, há intervenções na Câmara em contradição com o que se defende no Tribunal Administrativo. Está a ver? E, portanto, isto pode gerar responsabilidades da parte da Câmara. Imagino que a Câmara, de facto, perde, quer dizer, ganha a ação do Dr. Sá Fernandes. Então a Câmara vai ter que indenizar os projetistas, as empresas que ganharam os concursos de obras, todos aqueles que criaram expectativas na intervenção, nas intervenções que a Câmara está a fazer e que têm direitos constituídos. A ver? Quando o senhor diz que é preciso resolver o problema deles, qual acha, nesse quadro, nesse enquadramento, qual acha que devia ser então essa solução? A solução
eu deixo para o Presidente da Câmara essa responsabilidade. Não me vou antecipar, manifesta a disponibilidade nossa para participarmos num processo que conduz a uma solução. Pois já, por isso é como já não sou eu que tenho que dizer em primeiro lugar qual é a solução. Já muitas vezes andeu a dizer, e nós, quais são as soluções para alguns assuntos. E, portanto, nesta não vou dizer. Não, nem a tenho na manga, não há ninguém que tenha uma solução óbvia na manga. É muito complexa. Se não houver, só lhe digo uma coisa, vão ser 10 anos em tribunais. Portanto, mais de 10 anos, já lá vão umas décadas, mais de 10 anos. Estou convencido disso. À consideração do Presidente da Câmara. Agora, este assunto, como outros, com certeza, o trânsito, o Parque Mayer, outras áreas da cidade, a Frente Tejo, o Terreiro do Paço, estão na agenda. E eu gosto de falar dos assuntos reais. Olha, depois chegámos à conclusão que aquilo do Papa não é verdade. Que a Câmara, e eu acredito, não se recusou a apoiar em nada os preparativos para a visita do Papa. Chegámos à conclusão também de que lá o parecer do IGESPAR para as obras na Fundação Saramago, afinal disse que havia, não havia, afinal ainda não há, mas está para chegar. Portanto, passamos a vida a discutir uma série de questões que são um pouco de ficção. Estas são questões reais do dia-a-dia dos lisboetas. E, portanto, é por isso que estamos aqui a falar nelas. Não é questão de balanço nem de 100 dias, nem de 120. É uma questão do momento que a cidade vive. E esta situação, nomeadamente o trânsito na Baixa, nós estamos em março. O Presidente António Costa disse que as obras no Terreiro do Paço estariam prontas para a Páscoa, porque vinham cá muitos espanhóis. E eu devo dizer que a Páscoa se aproxima, faltam umas semanas para a Páscoa, os espanhóis estão aí a chegar. Nós damos conta desta disponibilidade dos socialistas e deste interesse. O TGV é para ser uma praia pós de Madrid, o Terreiro do Paço vai ficar pronto para os espanhóis e para as amêndoas da Páscoa, e faltam umas semanas e não está fácil. Agora, nós queremos que esteja pronto. A Páscoa julgo que é em 4 de Abril, 4, 5 de Abril, não é? E como se lembram, já era para ser em setembro, depois era para ser em outubro, depois era para ser em Natal, depois passou para a Páscoa e, portanto, assim vamos andando. Mas devo dizer que estamos a trabalhar muito bem, com muito gosto, num ambiente cordial, na Câmara Municipal de Lisboa, cordial, mas firme e cordial, as duas notas do nosso trabalho. E somos vereadores quase a tempo inteiro, eu diria. Porque acompanhamos os assuntos todos, estamos cá sempre, e quem esperava outra coisa de algum de nós ou da nossa parte enganou-se completamente, porque assim, se Deus não Senhor quiser, vai ser o mandato todo. Está bem? Mais alguma questão? Não? Gostei muito de ver. Diga. Antena 1. Como sabem, foi apresentado no Câmara um plano de trabalho para tratar buracos na cidade, mas também esse plano está dependente da aprovação do orçamento da Assembleia Municipal. Sim. A nossa apreciação em Câmara teve a votação que teve, o resultado que teve. Vamos ver da parte da Câmara qual é a disponibilidade para eventuais alterações, mas agora com a Assembleia Municipal é com a liderança da bancada do PSD, que está bem entregue ao Dr. António Proa. Ainda reunimos a semana passada sobre a matéria, representantes da variação e da bancada social-democrata, e, portanto, vamos ver se é possível o orçamento passar. Agora, é matéria que passou daqui, transitou para a responsabilidade do Dr. António Proa e da direção que lidera a bancada do PSD. Agora, não depende só de nós, como sabe. Enfim, pode haver o PCP e outros partidos, podem ter aí uma palavra a dizer, com certeza que a nossa também será importante. Mas, do ponto em que está o orçamento agora, o Dr. Gonçalo Reis já teve a ocasião de falar disso, não nos merece nem pouco mais ou menos sequer a abstenção. E temos programas muito diferentes. Com certeza que sim. É aquilo que... Diga? Tal como está, sim. Tal como está, sim. Não sei, não tenho informação, ainda julgo que ainda não está. E vai para as comissões, ainda julgo que ainda não está. Está bem? Mas, diga. Sim. Uhum.
Que eu saiba, e está-me aqui o vereador Gonçalo Reis a confirmar, a apreciação foi genérica, foi de princípio. Nós somos a favor da alienação de património por parte da Câmara, de parte do seu património, como uma das formas de resolver o seu desequilíbrio estrutural. Em relação a essa reconversão da operação de loteamento das Forças Armadas, nós mantemos a posição crítica da venda das parcelas para escritórios, da retirada de fogos para estudantes. Nós tivemos e mantemos uma posição crítica. Agora, somos a favor da alienação de fogos de habitação social, da venda de alguns terrenos que não têm utilidade estratégica para o município, somos a favor de uma alienação muito criteriosa dos palácios do município, aí já muito mais cautelosos. Aí nessa área, a nossa posição, eu julgo que o vereador Gonçalo Reis não fez nenhuma referência concreta a esse caso. Está a confirmar. Portanto, nesse caso, nós mantemos a nossa posição. A Apple está a vender para escritórios, estão lá os outdoors bem visíveis, não temos notícias de alienação, nós mantemos a pena e a discordância em relação à opção que foi tomada. Que, aliás, já foi falado em reunião de Câmara, já exprimimos essa, e na Assembleia também, já exprimimos essa divergência aqui. Agora, o princípio da alienação, mas vou dizer o seguinte, queria sublinhar. Nós temos notícias, eu tenho notícias de que o Presidente da Câmara está empenhado numa solução estrutural e não de alienação de património a conta-gotas para o desequilíbrio da Câmara, levando em conta parte dos seus ativos. E esse é o caminho certo. Se assim for feito, muito bem, cá estaremos para acompanhar. Eu quero dizer que nós temos votado várias propostas nessa matéria, noutras na área da cultura, noutras favoravelmente. Agora, estudando os assuntos todos, a vereadora Lívia Tirone, o vereador Vítor Gonçalves, por exemplo, nesta parte do trânsito, tiveram um papel e têm tido e continuam a ter muito especial, e na parte de planeamento, a vereadora Dina Vieira, em tudo o que tem respeitado a estes processos jurídicos, nomeadamente o Parque Meyer e outros que temos apresentado, por exemplo, um que foi distribuído em relação ao processo jurídico ou institucional do Sporting Clube Portugal, em relação aos pelouros da habitação, da reabilitação. Gostava de dizer que a vereadora Mafalda Magalhães Bastos também, quando cá está, dá um contributo que, aliás, é apreciado por todas as bancadas. Do vereador Gonçalo Reis tem sido com o vereador Vítor Gonçalves, o nosso porta-voz habitual, sabem as áreas que estão entregues e, portanto, o património, as finanças, comigo também a área da cultura, o vereador João Navega aos recursos humanos, a parte administrativa. O nosso site estará em funcionamento, se Deus quiser, a partir da semana que vem. Não é para os espanhóis e para a Páscoa, mas estará pronto a partir da semana que vem o nosso site, em que teremos uma forma de comunicação muito mais expedita e muito mais eficaz. Agora, para vereador da oposição, não deixo de vos dizer, é muito interessante, é fascinante, mas é muito exigente, não faltando, estando cá e conhecendo os assuntos, participando neles e contribuindo para resolver as questões da cidade que se colocam no dia-a-dia dos cidadãos. É isso que estamos aqui a fazer e com entusiasmo.